Como acontece o aprendizado ao longo da vida? O poder do aprendizado contínuo. Se você quer saber mais, vem comigo nesse vídeo. Olá, me chamo Mariângela Posa. Hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre um livro que vai despertar em vocês todo o entendimento sobre os pontos que nós temos que desenvolver durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente também. Então, esse livro é um livro muito interessante. Esse livro é do autor Conrado Schlossauer, que tem uma perspectiva do estudo ao longo da vida. Ele fala sobre o poder da aprendizagem contínua. É um livro muito interessante, vai muito de encontro com os outros vídeos que eu tenho sobre o processo de aprendizagem não ser formal. Então ele fala em seu livro Lifelong Learner, que é o poder da aprendizagem contínua, que ele traz como as pessoas elas podem se desenvolver cada vez mais ao longo de sua vida. Não de maneira formal, formalizada por padrões somente de cursos, mas também através de outras vias, outros meios. Então ele traz as possibilidades de N aprendizados não formais. E o autor traz uma pesquisa diante disso, né? Os estudos dele, ele se volta para essas questões da aprendizagem, do poder da aprendizagem contínua. Então, a pessoa, o profissional, dentro do seu plano de carreira, independente da sua carreira, está sempre buscando, estudando, que vai muito de encontro àquilo que nós falamos aqui no nosso canal, que nós temos que estar sempre nos aperfeiçoando, independente de faculdade, universidade, cursos técnicos, cursos que já estão formalizados, as outras vias de informação, a internet, o nosso canal, a podcast, cursos livres, também informam muito a questão do aprendizado. E aí nós podemos diferenciar, e aí eu trago esse tema para nós dialogarmos aqui. Volta e meia eu vou trazer algumas ideias do autor, mas dentro de uma ideia realmente de um estudo estruturado, que é diferente do aprendizado. Estudar é uma coisa, aprender é outra. Nós vamos vendo que cada vez mais o mercado de trabalho, o mundo corporativo, ele necessita de pessoas que vão estudando diferentes abordagens, conteúdos, de uma forma diferenciada. E isso faz com que a pessoa ela esteja sempre informada, ela esteja sempre por dentro do que está em alta dentro das questões do aprender, do desenvolver. Isso vai muito com as questões das pesquisas, né? Quais as pesquisas que estão cada vez mais buscando o quê? Uma qualidade desse processo de aprender, o aprendizado propriamente dito. E é interessante esse livro, eu vou deixar a capa dele aqui para vocês verem, se vocês tiverem interesse de ler, e aí façam um contraponto desse diálogo que eu vou trazer, volto a dizer, pinceladas sobre esse livro, sobre pontos desse livro, mas muito das coisas que a gente vem falando no canal. Tá? Eu vou deixar ele aqui para vocês darem uma olhadinha. Nós pensamos sobre a questão do processo de aprender de uma forma contínua, pensando que para nós nos colocarmos, independente da idade, nós vamos nos colocar como aprendizes, sempre. E essa aprendizagem, que é diferente do estudo, ela está muito alinhada com uma perspectiva piagetiana, que Piaget falava sobre muito tempo atrás, sobre essas questões, esses estudos, dessas estruturas, dessa mente que busca, dessa ação, desse fazer, desse objeto em movimento. E aí o autor, ele dá
ideias também trazidas por Jean Piaget. Então, Jean Piaget nunca vai estar ultrapassado dentro de uma perspectiva de neurociência, de estudo, de metacognição, é muito interessante isso. Então, eu trago essas ideias para vocês, para a gente poder dialogar. E agora, eu fiz um resumo para a gente poder entender um pouquinho sobre o que significa esse poder da aprendizagem contínua. Dentro do livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é como se tornar, como ter autonomia para se tornar uma pessoa que vai ter essa vontade, essa prontidão para estudar continuamente. Tá? E a segunda parte do livro fala a caminhada, o processo que acontece. Tá? E diante disso, ele traz 5 pontos, ele traz alguns pontos, eu acrescentei, e aí eu fechou 5 pontos, tá? Dentro dessa perspectiva da aprendizagem contínua. Então, no primeiro ponto, é a capacidade de aprendizagem, sempre é a capacidade de querer aprender. Para o nosso segundo ponto, nós temos a necessidade de aprender. Se no primeiro a capacidade vem à tona, o segundo, a necessidade, ela floresce. Nós temos uma necessidade de aprender. No terceiro ponto, nós temos uma curadoria do aprender. É aquela análise que a gente faz para realmente ver a questão dos conteúdos, do que a gente necessita. Quarto ponto é a rotina de aprendizado, é aquele hábito que a gente vai criando, aquelas estratégias que a gente vai consolidando dentro da nossa estrutura mental para conseguir dar conta e não procrastinar. O quinto ponto é a aprendizagem eficiente. Então, aprender de uma forma eficiente, inovadora, ela não basta ter estudo, a gente estuda, nós vamos estudar para conseguir desenvolver todo o aprendizado. E eu anotei aprender a aprender e se manter o que? Relevante. Olha que frase fundamental para todo o nosso processo de aprendizagem, o nosso aprender. Então, nós vamos aprender para ser relevante. E essa relevância, eu nunca coloco, e quem já me assiste, quem já é inscrito no canal sabe, aproveitando, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, sabe que eu sempre pontuo que a nossa competição é sempre com nós, conosco. Então, é diferente, vamos pensar assim, eu tenho que ser relevante para o outro? Não, eu tenho que ser relevante para os meus ideais, os meus valores, em tudo que eu busco de propósito para acrescentar dentro da minha funcionalidade na carreira. E esse aprender e se manter relevante é dentro dessa perspectiva, porque eu vou estar cada vez mais aprendendo, estudando, desenvolvendo, criando possibilidades para essa relevância acontecer. Diante de tudo isso que eu trouxe, mas como funciona tudo isso? Como vai funcionar essa forma de desenvolver o estudo com a aprendizagem de uma forma significativa? Então, como funciona? Eu te trago aqui alguns pontos importantes desse funcionamento. Primeira coisa, nós temos que exercitar o cérebro. Nós vamos exercitar esse cérebro escutando, nós vamos exercitar esse cérebro visualizando, refletindo, escrevendo, interpretando, analisando, colocando o nosso contraponto, fazendo nossa metacognição, eu estou exercitando o meu cérebro. Estudos formais e informais. Não considerar só os estudos formais como relevantes. Os informais, eles acontecem diariamente, minuto a segundo, segundo a minuto, a hora, e assim nós vamos aprendendo a cada instante. E isso de forma formal e informal. Muitas vezes você não está dentro da academia, da universidade, um curso técnico, mas você está fazendo alguns cursos livres e está conseguindo dar conta, exercitando o seu cérebro também. Temos essa relação do adulto e relação com o estudo e o aprendizado. Então, diante disso, nós sabemos, dentro do nosso íntimo, como nós conseguimos estudar para que o aprendizado ocorra de maneira satisfatória e significativa. Então, cada um tem que buscar a sua forma. Eu posso trazer formas como eu aprendo, mas será que vai ser a forma com que você aprende? Então, a partir do momento que você exercita o seu cérebro, você vai conseguir se dar conta a maneira com que intrinsecamente você consegue dar conta dessa aprendizagem. E o que você tem que fazer a mais
para poder, sim, tornar ela significativa para você. Outro ponto sempre vai ser a relação da teoria e da prática. Uma não está separada da outra, então elas estão muito unidas, e isso faz toda a diferença para esse aprendizado, tá? O autor, o Conrado, ele traz 4 fontes que são importantes, que eu vou detalhar para vocês agora nesse livro. Então, ele traz a fonte do conhecimento, a experiência, a relação das pessoas e a relação das redes. O conhecimento está muito voltado com a curadoria dos conteúdos que eu falei antes. A questão da experiência é a base do aprendizado, é a relação que tu vai ter com o dia a dia daquilo que você quer aprender. Você vai, é como a gente diz no ditado popular, colocar a mão na massa, vai aprender, né? E a relação das pessoas. A relação das pessoas é uma fonte do aprendizado, e essa relação de aprendiz, sempre é aprendiz. Sempre estamos aprendendo. Então, isso faz com que o conhecimento seja complementado e inovado. E nós temos as redes, que esse é o network que você faz. Então, não só formal, informalmente, através de podcast, através de vídeos, através de lives, através de conversa, através de cursos, através das faculdades, através de movimentos também técnicos, profissionalizantes, de conversa, tudo isso é network. Tudo isso tem que ser considerado dentro do seu contexto de aprendizado. E isso faz toda a diferença. A aprendizagem jamais acaba depois que eu consigo um diploma. Eu já tenho um vídeo que eu falo sobre isso. O estudo, ele é constante e ele é contínuo. Então, a partir do momento que ele é contínuo e constante, nós vamos cada vez mais deixando de pensar que, não, agora deu, vou colocar minhas perninhas para o ar, não vou estudar. Não. E a carreira continua, o movimento continua, você está fazendo o que você gosta. E aí você vai aprender coisas novas, isso que é muito interessante. E ao longo da vida, eu até separei como diferenciar tudo isso. Quem consegue aprender diferentes conteúdos em qualquer estágio da vida, ele é capaz, essa pessoa é capaz de manter a qualidade do seu trabalho, da sua carreira. E as pessoas, elas procuram pessoas que pensam dessa forma, que inovam cada vez mais diante disso. A escola, ela tem muitos pontos positivos. Um ponto negativo que eu considero, assim, dentro da escola é quando a gente impede o sujeito de pensar com autonomia. Então, nesse momento, a gente inibe e bloqueia. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Sempre, sempre dentro dessa reflexão. E essa questão de todo o aprendizado contínuo e todo esse movimento existente, isso faz com que você continue entendendo o seu processo de aprendizagem, seus estudos, o seu envolvimento cada vez mais. Então, esse vídeo é para você perceber quais são os pontos, qual a ideia do autor e como ela fecha diante daquilo que a gente tanto estuda, tanto desenvolve aqui no canal, que é uma perspectiva de cada vez mais ir desenvolvendo, pensando nas pequenas tendências e nas questões das inovações do mercado, ver os nossos pontos fracos e fortes do nosso autoconhecimento, desenvolver uma perspectiva de ir em cursos, palestras, podcasts, vídeos, movimentos informais também, junto com os formais. Os livros, eles não bastam, você tem que procurar outras coisas também que possam fazer você fazer uma boa análise. E se cerque de pessoas que acreditem no seu processo, que lhe admirem, que acreditem no seu processo de aprendizado. E a partir do momento que você faz isso, você vai arrebentar. Então, essa questão muito forte mesmo, dessa perspectiva de poder estar pensando sobre o poder do aprendizado contínuo, né? Do lifelong, né? Do learners. Pensar nessa produtividade contínua a vida toda, isso aí é fora de série. Então, isso é uma importância do aprendizado contínuo. Dentro dos pontos que eu trouxe, você vai ler o livro, você vai tirar suas conclusões e trazer pontos a mais que você, com certeza, já atua dentro da sua carreira, desenvolvendo o quê? Principalmente um desenvolvimento de um autoconhecimento para você fazer o que deve ser feito. Estudando, se envolvendo, acreditando no seu aprendizado e no
aprendizado do próximo, acreditando sempre, certo? Eu me chamo Maria Angela Pozzi, que bom que você ficou até o final desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente também, e qualquer outro assunto que você se interesse, pode deixar nos comentários que eu provavelmente vou fazer um vídeo especialmente dentro do assunto que você colocou ali nos comentários. Um abraço, Deus abençoe vocês e siga em frente, acredite em você. Não deixe ninguém dizer que você não está num processo de aprendizagem, mas também você tem que colaborar, certo? Um abraço, tchau, tchau, tudo de bom!